Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que esteja a ver o vídeo. Que fala o Shelton Nanga, estudante do ICIM, concretamente estudante do mestre Abílio Muxana. Ok? Como eu dizia, estudante do ICIM, e para hoje nós temos como a NIRF 2 as demonstrações do fluxo de caixa, onde por si só nós já vimos as demonstrações do fluxo de caixa. Podem cá ver no meu primeiro vídeo acerca de demonstrações financeiras. Nas demonstrações financeiras nós falamos dos 5 pares, onde lá também consta, para existir uma demonstração financeira, consta as demonstrações do fluxo de caixa. Aqui nas demonstrações do fluxo de caixa não tem muito que cá ser falado, porque lá já falamos um pouco, explicamos um pouco, trouxemos como exemplo, mas vou cá trazer um pouco de um refresh para vocês acerca das demonstrações de fluxo de caixa. Tem dois, onde as demonstrações de fluxo de caixa constam na NIRF 2, que é nada mais, nada menos que a NIRF 2, assim deve ser, que é das demonstrações do fluxo de caixa, que podem lá encontrar no plano, ou seja, Sistema de Contabilidade para o Setor Empresarial em Moçambique, que é o explicado, que podem lá encontrar na página 43. Vamos lá encontrar acerca das demonstrações financeiras, assim deve ser. Quando falamos de demonstrações financeiras, não fugimos muito do âmbito que já cá abordamos, que quando nós lidamos com demonstração, nada menos, nada mais que as demonstrações financeiras têm como objetivo demonstrar alguma coisa. Nós, quando vamos lá falar de demonstrar, nós temos como o grande objetivo de mostrar alguma coisa. Nós temos produzido na empresa e temos o objetivo de mostrar o que nós, como empresa, temos lá feito. As demonstrações financeiras do fluxo de caixa não faz muito. As demonstrações financeiras do fluxo de caixa vou trazer para vocês o objetivo da norma, onde vou explicar qual é o grande objetivo dessa mesma norma, qual é o objetivo, qual é a sua mensuração, qual é o seu hábito. Vamos fazer uma demonstração do fluxo de caixa e vamos fazer a apresentação das demonstrações do fluxo de caixa, ok? Para falar das demonstrações do fluxo de caixa, é importante recordarmos um pouco nas demonstrações financeiras, que nada mais que a NIRF 1, que tem como base requisitos mínimos da apresentação, onde lá vamos lá estruturar a comparabilidade das demonstrações financeiras por entidade do período contabilístico anterior, comparabilidade das demonstrações financeiras entre várias entidades. Ok? É importante, antes de tudo, recordar isso, porque as demonstrações financeiras ou as demonstrações do fluxo de caixa, assim deve ser, que elas têm um papel literal, que vão lá estabelecer a prática contabilística, acrescenta a importância e o fruto do acaso, que é o que? O futuro da empresa, fala da movimentação, entrada e saída de dinheiro. De uma dada maneira, o valor dos recursos intangíveis nela, assim deve ser, onde o montante do líquido fluxo de caixa do período deverá corresponder às variações do saldo final. O que isso significa? Que o final de caixa é equivalente à caixa. Se o caixa não nos oferece grandes dúvidas, o mesmo não se passará relativamente ao conceito equivalente de caixa. Ok? Equivalentes à caixa são investimentos de curto prazo, liquidez que são prontas. Esses são alguns termos que nós precisamos cá ter. O equivalente de caixa será nada mais que investimento curto e de curto prazo de grande liquidez, que são completamente conversíveis à caixa, que essas mesmas estão sujeitas a riscos insignificantes das alterações do valor. Ela refere ao investimento, só que qualifica normalmente como equivalente de caixa quando se tiver um vencimento de curto prazo. No que se refere a empréstimos bancários, essas mesmas se referem a tantos em normas consideráveis. Ok? Podem cá ver como objetivo desta mesma norma, que cá podem cá ver que desta norma é de exigir a prestação de informação sobre a alteração histórica de caixa, equivalente de caixa, da entidade através da demonstração do fluxo de caixa, ok?
nada menos que isso significa que ela exige histórico da empresa, onde o histórico da empresa deve lá constar todas aquelas alterações que variam no patrimônio da empresa, no que se tange ao patrimônio líquido, ok? Bom, ela tem como um outro grande objetivo permitir aos utentes das demonstrações financeiras que as demonstrações do fluxo de caixa conheçam a origem do caixa, onde se verifica o destino que eles foi dado, o surgimento, é lá onde se faz o registro de onde é que vem esse dinheiro, de onde é que saiu, de onde é que temos, de onde é que dívida, de que... Isso tudo inclui cá nas demonstrações do fluxo de caixa. Ou melhor, o objetivo é de dar conhecimento como um feito gerado utilizado de dinheiro no período da análise, ok? Mas a atividade de investimento é necessário recordar que por si só temos aqui pagamentos de aquisição de ativos tangíveis, podemos ter recebimentos de ativos tangíveis, pagamento de aquisição de instrumentos de capital próprio, como eu já dizia. Mas por si só podem cá ver que ela não só refere-se ao investimento, só se qualifica normalmente com o equivalente de caixa quando estiver no vencimento do curto prazo. No que refere a empréstimos bancários, refere normalmente considerado em atividades financeiras. Relativamente às classificações do fluxo de caixa, repor, estabelecer demonstrações. Ok? Nós cá vamos ter, pelo método direto do fluxo de caixa, nós lá podemos explicar nas demonstrações financeiras. Se tiverem um tempinho podem ir lá assistir, que eu expliquei o que é isso de método direto e indireto. Mas no método indireto, o seu registro, teremos lá registro de recebimentos de clientes pela venda, prestação de serviços, recebimentos dos royalties, honorários, comissões e outros rendimentos da empresa, pagamentos de fornecedores de bens e serviços, pagamentos aos empregados, recebimentos de pagamentos de uma companhia de seguros, pagamentos de reembolso de impostos exceptos e pagamento de recebimentos relativos a contratos detidos por negociação. Isso tudo que nós vamos ter lá constados na caixa, no fluxo de demonstrações do fluxo de caixa, ok? Mas nós vamos partir por aqui, assim como nas demonstrações financeiras, nós temos o conjunto completo. Bom, nas demonstrações do fluxo de caixa, antes de fazer-se uma demonstração do fluxo de caixa, é necessário identificar-se a atividade, onde as atividades vão variar, desde operacionais, primeiro, de investimento, segundo, de financiamento, terceiro. Dessas três atividades devem ser distinguidas e fazer-se a devida identificação, ok? Bom, nós temos aqui as operacionais, onde podem cá ver que as atividades operacionais, trago aqui uma definição muito simples, que consiste no objetivo da atividade da empresa. Estas atividades resultam na atividade de produtores, geradores e do rédito da entidade, que é o que? Lucro ou ganho. Essa é a definição mais simples. E a atividade de investimento são consideradas aquelas que compreendem a aquisição e venda incorporáveis, como também dispêndios, assim deve ser, feitos para obter recursos destinados. Nada mais que o que? Gerar futuros rendimentos no caixa. Ok? Mas a atividade de financiamento, ok? Resulta na dimensão composição do capital próprio realizado, certo? Onde lá são representados os seguintes exemplos do fluxo de caixa: recebimentos resultantes de emissões de ações ou outros instrumentos de capital, pagamento ou detentores de capital para aquisição, recebimento
resultantes da emissão de títulos de dívida, empréstimos, livranças e obrigações, reembolso, financiamento e pagamentos feitos pelas locatórias, ok? Bom, antes de partirmos por um exemplo prático, como eu dizia, a norma é muito curta e traz consigo aqui alguns exemplos. Eu quero cá primeiro explicar juros e dividendos, onde requer que os juros e dividendos recebidos e pagos sejam apresentados separadamente, onde nas demonstrações do fluxo de caixa devemos cada um deles classificar como forma consistente do período nas atividades operacionais. O que é que isso significa? O investimento ou financiamento deve ser por si só apresentado separadamente. Para que nas demonstrações do fluxo de caixa nós possamos lá fazer a seguinte interpretação, que teremos como base os fluxos de caixa de atividades operacionais, como já dizia, que é aquela divisão dos três múltiplos pares. Temos fluxo de caixa como atividade de investimento, que é aquela divisão também faz parte, fluxo de caixa como atividade de financiamento. Onde por si só na diminuição do caixa, caixa de atividades operacionais é positivo, o que significa que o negócio, que a entidade gera fluxo de caixa líquido, por si só o caso do fluxo de caixa operacional seja negativo. Numa entidade que não se esteja numa base de arranque ou desenvolvimento, as suas atividades isso poderá significar a mesma caminhada. Ok? Nós temos aqui um exemplo prático, onde temos aqui a estrutura das demonstrações financeiras, onde por si só, aqui temos a primeira parte da estrutura, aqui temos a segunda parte da estrutura, onde faz tudo parte da mesma estrutura, senão eu tive que cortar por causa do slide. Como podem cá ver, essa é a continuação da outra estrutura. O que é que consta na estrutura, no mapa das atividades e das demonstrações financeiras? No mapa das demonstrações financeiras consta lá fluxo de caixa das atividades operacionais. Como podem cá ver, temos aqui o bloco das notas, onde enumeramos e classificamos as variações que lá ocorrem. Como podem cá ver, nós temos o período N, mas por si só as demonstrações de fluxo de caixa também tem um período N-1, que teríamos basicamente aqui, mas eu, para melhor explicar, eu preferi trazer somente o período N, que geralmente seria mais ou menos aqui, já desculpa pelo erro, nós teremos aqui mais ou menos o período N-1. Mas sem ter o período N-1, eu dizia, nós temos primeiro, na primeira coluna e na primeira linha, fluxo de atividades operacionais. Segundo, nós temos recebimentos dos clientes, pagamento de fornecedores, pagamento ao pessoal, caixa gerada, pagamentos e recebimentos, outros pagamentos e recebimentos operacionais, caixa líquida, ok? E por si só, no segundo, nós temos fluxo da atividade financeira, recebimentos representados, empréstimos e outros financiamentos obtidos, realização de aumentos de capital social e outras contribuições sociais, ok? Doações, outras operações financeiras, pagamentos respeitantes e temos, por si só, no fim, equivalência de caixa no fim do período, que seria nada mais que o cálculo de todas as variações que nós tivemos, ok? Recordem que eu falei daqui as notas explicativas, onde temos aqui primeiro o primeiro valor, como podem cá ver, por isso eu estava a ser um pouco rápido para poder explicar para vocês nas notas explicativas. Nas notas explicativas, podem cá ver, notas explicativas, temos o primeiro valor, que é o primeiro valor de 155 mil, ok? Meticais. Temos aqui também o segundo valor de 65 mil meticais. Normalmente nós não precisamos lá colocar meticais porque nós determinamos o ordenamento de que moeda vamos usar, mas coloquei para melhor simplificar no exercício, ok? Primeira nota explicativa corresponde a um VD, número 1, dada pela empresa pela ser venda de dinheiro, pela seguinte característica, que é
foi 1000 e multiplicamos pelo 155, equivalente a 155 mil. E aqui tem todas as notas explicativas de cada numeração que lá consta. Temos a 7, como podem cá ver, a 7 seria esta. Como podem cá ver, também temos a 3, 4, mas o que seria 6, por exemplo? Que é de 200. Podem cá ver que no 6 corresponde a entrega de 200 mil para a troca de uma viatura, ok? E assim nós ficamos. O fluxo de caixa não tem muito o que explicar. O fluxo de caixa, podem lá ver nas demonstrações financeiras, já tinha lá abordado acerca do fluxo de caixa. O que seria que só trazemos uma explicação maioritariamente explicada.